CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar de carregador hoje? Vamos falar de carregador, Fernanda. Quem nunca passou pela necessidade, né, de estar em algum local e aí o celular está com a carga baixa da bateria e precisa carregar rapidamente a bateria do celular para poder fazer as suas atividades ou sair, né, em relação a isso. E aí, né, o que acontece é que os fabricantes, de olho nessa demanda dos usuários, né, acabaram criando, né, carregadores que oferecem um tempo de recarga, principalmente para os aparelhos mais novos, bastante reduzido. Tem aparelhos que em 20 minutos conseguem dar a carga completa, né, para o aparelho em relação a isso. E aí, a dúvida que fica é como é que eu consigo diferenciar um carregador mais rápido ou mais lento dentro daquele que eu posso comprar para isso. E aí, tem uma unidade chamada de watt, que na verdade é a quantidade, o médio informa a quantidade de energia que um certo carregador consegue fornecer para o celular. Quanto maior aquela unidade, né? Então tem carregadores de 23 watts, 25, 30, 50, até 65 watts de capacidade de energia, né? Que ele pode fornecer para o celular. Com isso, eu consigo ter uma carga mais rápida, né, do celular. O que é importante é que não basta eu ter o carregador, né, de maior potência. Na verdade, eu também preciso, né, ter um cabo adequado, né, para essa situação e preciso que o celular tenha essa característica de carga rápida ou de carga de alta velocidade para isso. Então, umas duas situações. O importante que a gente vai observar é que esses carregadores especiais, ou que têm uma potência maior, devem ser utilizados normalmente para ter uma boa eficiência com aparelhos que também têm essa característica de alta velocidade, ou de carga ou recarga turbo. Aí cada fabricante tem um nome um pouco diferente nessa questão, né? Uma pergunta que é bem comum, assim, e se eu pegar um aparelho desse mais novo, né, que tem esse recurso de carga rápida e ligar num carregador antigo, né, o que pode acontecer? Normalmente o que vai acontecer é que o aparelho vai carregar mais lentamente. E inclusive em alguns aparelhos vai aparecer uma mensagem dizendo assim, olha, esse carregador ele é de carga lenta, então você ainda assim aceita, né, fazer a carga nessa situação, então ele vai demorar muito mais tempo que o que era o normal. Ou outra pergunta que é, e se eu conectar um carregador desses mais novos, com alta potência, né, num celular um pouco mais antigo? Na verdade, isso também não é um problema, porque os carregadores mais novos, eles têm eles conseguem medir uma quantidade de corrente que ele vai oferecer para aquele celular, e quando é um celular mais antigo, ele vai controlar e dar apenas aquela quantidade de energia suficiente para carregar o celular. Também não vai carregar mais rápido, porque ele não tem essa característica, mas ele vai, pelo menos, carregar de forma normal esse celular. Gilberto, todo mundo diz que carregador bom é o original. Exatamente. Independentemente aí da velocidade ou não, né? É isso? Exatamente, ou seja, quando você tem o carregador original daquela marca, inclusive aquele que vem, né, com o próprio aparelho, aí tem aquela discussão se pode, não vem, se não vem. Agora a própria Apple parou de fornecer o carregador, depois voltou a fornecer, a Samsung é a mesma coisa em relação a isso. Então, o ideal é que você tenha um carregador que veio junto com o aparelho, que ele foi ajustado, vamos chamar assim, para funcionar dessa situação. Uma outra polêmica que começou agora a ser discutida, e a gente vai ver esse desdobramento dessa polêmica há algum tempo, é que na Europa os governos europeus eles estão forçando, né, uma padronização dos carregadores, ou seja, você vai agora ter, né, um padrão de carregador, um padrão de recarga e um padrão, né, de entrada dos aparelhos que consigam receber essa energia. Ou seja, do mesmo jeito que a Comunidade Europeia padronizou o USB-C, né, o USB, aquela interface USB-C, que é uma interface padrão agora para os celulares, e todos os celulares têm que vir com essa situação, né, ou seja, com essa interface. Agora também eles começaram a discutir a padronização dos próprios carregadores, né? E tem uma outra polêmica que começou agora também, né, que começou a ser discutida, que a Comunidade Europeia está pensando em obrigar os fabricantes de celular a também fazerem ou permitirem a substituição das baterias.
né, pelo próprio usuário. A gente sabe hoje que grande parte dos celulares hoje vem de fábrica lacrado, e quando a bateria chega ao final da vida útil, eu tenho que levar esse aparelho em uma assistência técnica, porque só essa assistência técnica vai ter a capacidade de abrir o aparelho, fazer a troca ou substituição da bateria por uma nova. Então, isso também começou a ser discutido agora, inclusive falando de carregador, falando de celular também, e agora começaram a se discutir agora, inicialmente, né, ou seja, também essa obrigação, né, dos fabricantes de fazerem celulares que eu consiga substituir a bateria. Então, tem muita coisa aí pela frente nessa parte de alimentação. A gente vê que a tecnologia do celular avançou bastante, né? Mas a parte de bateria e a parte de alimentação, nem tanto. E a gente tem agora essa discussão agora voltando à tona. Ó, tenho aqui já algumas perguntinhas. Vamos lá. O Leandro, a pergunta dele é o seguinte: Gilberto, tem um sério problema aí do que se vende, né? Principalmente na internet, carregador falso. Vem escrito lá, por exemplo, que ele é turbo, mas não é nada. É verdade se colocar um ímã na ponta, se colar é falso, se o ímã cair é verdadeiro? Não, isso aí eu já vi essa notícia, isso não é verdade. Na verdade, isso você identifica muitas vezes o conector, né? Ou seja, a qualidade do conector em si, mas não a qualidade do próprio carregador. Para ter certeza que o carregador é um carregador oficial e que ele vai dar essa quantidade de energia suficiente, ou você tem um carregador oficial da marca que você comprou do seu aparelho, né? Ou você testa para saber se ele está realmente gerando aquela quantidade toda de energia e reduzindo bastante o tempo de carga do seu aparelho celular. Uhum. Vamos lá, o Marinho. Gilberto, usa um carregador que é de outras marcas. Eu acho que não é o original, né? É verdade que interfere no carregamento? Na verdade, esses carregadores mais novos, os turbos, né, eles de marcas confiáveis, marcas em si, não tem muito problema você trocar entre vamos dar um exemplo aqui de um carregador da Motorola para um carregador da Samsung, ou vice-versa. Isso, esse é o exemplo que ele deu. Exatamente. Isso não é tanto o problema. O problema é quando você usa marcas que são genéricas. Não que sejam ruins, mas a gente sabe que o controle de qualidade de marcas genéricas nem sempre é tão rigoroso quanto dos fabricantes, né? Ou seja, em si, nessa situação. Até porque o fabricante, quando ele faz um produto ruim no mercado, ele é mais visado, né, para ser cobrado, fazer um recall e trocar aqueles carregadores em si, como já aconteceu, inclusive, nessa situação. Então, não que seja ruim o carregador genérico, é só que ele tem normalmente um controle de qualidade um pouco pior. Então, essa é uma questão que tem que ficar observando para isso. Tem carregadores genéricos bons também, mas aí, na verdade, você tem que passar por algum tipo de teste para ter certeza disso. Uhum. Olha aqui o Renan. O Renan, comprei um carregador sem fio. Amei, tá, Gilberto? Só que eu fico tirando o celular dele de vez em quando eu preciso ter o telefone mais próximo. E ele disse, esse carrega, descarrega, dá problema? Normalmente não, hoje em dia, Renan, porque essas baterias mais novas, elas não têm aquele efeito memória, né? Então, ou seja, a única sugestão é que você não deixe que a bateria chegue abaixo de uns 20 ou 15%, né? Ou seja, porque isso acaba prejudicando a vida útil da bateria, mas o resto da situação de você tirar e colocar não tem tanto efeito assim. E eu concordo com ele, os carregadores de proximidade são muito bons, né? A gente tem visto uma proliferação desse tipo de carregador, inclusive em automóveis já, né? A console tem um carregador embutido, você coloca o celular na console do carro lá, ele já entra em modo de carga, né? Então é um recurso interessante aí para você utilizar, né? E bem fácil, né, de utilizar também. Uhum. Outra situação do Gladson. O Gladson diz o seguinte, ele fica com o celular praticamente 14 horas por dia no carro, carregando lá no carro. Isso interfere também? Então, se aquele carregador, né, que você tem no carro, né, que você coloca lá no antigo isqueiro, né, que hoje em dia nem todos os carros têm, né? Hoje Ou tem USB também no carro, né? Exatamente, hoje isso que eu comentar, o mais comum hoje em dia é os carros terem USB para isso. Normalmente não, porque o circuito de carga das baterias, né, que estão embutidos nos celulares, já tem inteligência hoje de controlar a quantidade de energia que ele fornece para a bateria. Quando a bateria está cheia, ele corta essa alimentação. Então, ou seja, não era como no passado, que poderia prejudicar. Hoje em dia não tem esse problema de prejudicar a bateria se você deixar ligado, né, por bastante tempo no carregador ou mesmo lá no USB do carro. Então, a diferença do USB para a tomada é que o USB é muito devagar, não é isso?
Exatamente. A energia, aí voltamos de novo àquele assunto da energia, né? Ou seja, a quantidade de energia que um carregador de parede consegue fornecer a um celular, principalmente esses que são turbos, chamados de turbo, é muito maior do que essa energia, a quantidade de energia fornecida por um USB que está no carro lá. Então, por isso que a carga do celular no USB do carro, ela normalmente é bem mais lenta do que no carregador de parede. Outra perguntinha chegando aqui, olha, USB, por exemplo, de conexões de computador para o carro. Quem carrega mais rápido ali? Normalmente é lento igual, viu? Pelo que eu tenho observado, assim, tanto do celular, desculpa, do computador quanto do carro, a quantidade de energia fornecida é praticamente a mesma e é tão lento quanto, não é para isso. A única realmente diferença são os carregadores de parede, que aí eles têm uma quantidade de energia que ele consegue fornecer bem maior, não é para isso. Uhum. Daquelas tomadas inteligentes, novas, né? É, exatamente, exatamente. Eu já vi, já tive uma curiosidade. Alguém Uhum. já tem essa tomada instalada em casa, gente, que possa contar? Você tem, Gilberto? Possa fazer o quê? É que eu já vi uns jogos de tomada de acendedor, né? Não é tomada não, de acendedor de luz, que tem o botão do acender e desligar a luz, Uhum. tem a tomada e tem os Ah, sim. USB. USB também. Sim, eu não tenho em casa, não uso. Em casa eu tenho tomadas inteligentes, mas conectadas na minha assistente pessoal aqui. Mas essas que tem USB direto na parede, eu não tenho aqui. Eu uso o carregador de parede convencional, né? Aqui no meu escritório ou em casa também. Então, não é essa situação. Eu só, assim, já que falamos sobre isso, né? Eu só tomaria algum cuidado de uso desse tipo de tomada na parede, né, de locais que você não confia ou não conhece, né, por isso, porque pode ter algum tipo de ameaça quando você carrega o seu celular, né, usando um cabo num USB que você não conhece, tanto no aeroporto quanto no hotel. O hotel é comum ter isso na parede do hotel também. Essa é uma situação que é mais vulnerável para isso. Se você quer usar no aeroporto com o seu carregador de parede ligado lá numa tomada disponível no aeroporto, beleza, o risco é nenhum, mas se você usa aqueles cabinhos que já vem prontos no aeroporto, tem aquela bancadinha cheia de cabinho lá, você só pluga o seu celular no cabinho, essa é uma situação mais arriscada. Uhum. Eu não sei onde eu li, acho que foi ontem, hoje, que tem mais um acidente envolvendo celular e tomada sendo investigado. Vou É, procurar aqui depois. tá bom. Assim, de novo, né, a gente tem uma quantidade enorme, assim, quase incontável de celulares no mundo, né? E a gente tem alguns eventos desse de celular que explodiu quando estava carregando, o celular estava no bolso de alguém e explodiu, mas a gente olhar pela a proporção, né, de quantidade de celulares que deram problema dessa forma e a quantidade de celulares que estão hoje disponíveis no mundo, é uma proporção ínfima, né, dessa questão, que faz parte, né? Ou seja, ou um problema de fabricação, né, daquele produto, ou um problema do equipamento que caiu ou sofreu algum tipo de esforço, né? E aí tem essa situação. Inclusive, a gente tem um caso daquele celular da Samsung, o celular grande da Samsung, o Note 6, se não me engano, ou 7, que ele tinha um problema que ele dobrava, né? Ou seja, fisicamente ele não era tão rígido. E quando ele dobrava, ele danificava a bateria explodia. Então, ou seja, era uma situação dessa natureza que foi uma falha de fabricação. Acontece, mas se a gente olhar a proporção de problemas dessa natureza e quantidade de celulares disponíveis no mundo, é um número, eu diria que quase desprezível. Olha só, a história que eu li, já Uhum, achamos aqui. uhum. A polícia da Bahia está investigando a morte de uma menina de 17 anos depois que ela sofreu um possível choque ao tentar recarregar a bateria do celular. O caso foi no domingo passado, ela estava em casa, ela mora em Ladeira Grande, a região sudoeste da Bahia. A suspeita da polícia, né, que ela foi eletrocutada ao tocar em um fio desencapado no momento que ela colocava o celular para carregar. Então a culpa aí não é do carregador, né? Exatamente, exatamente, né? Assim, provavelmente a tomada onde ela plugou o carregador estava com algum fio exposto e ela tomou um choque dessa natureza. Mas já falando sobre esse assunto, Fernanda, que é uma coisa também pertinente, né? Assim, de falar ao celular
quando você está com ele carregado, né, para isso. A gente sabe que alguns celulares eles ficam energizados com isso. Tudo bem que a tensão é baixa, né, em torno de 5 volts, né, mas alguns carregadores com potência mais alta, a corrente é bastante alta, assim, a tensão é baixa, mas a corrente é bastante alta. Então, por isso que a recomendação é que você, enquanto o celular estiver em carga, né, você não atenda a ligação, que você não manipule o celular, né, respondendo um chat ou alguma coisa parecida, principalmente se você está com as mãos molhadas, né, para isso. Ou seja, se você tem que interagir com o celular em algum momento, desconecta ele do carregador, faça o que você tem que fazer, atende a ligação e depois, quando você terminou, né, você vai lá e pluga novamente o celular no carregador. Uhum. Tem mais perguntas. Tem um Vamos áudio, lá. né, Patrícia? Tem um áudio do Alexandro conosco agora. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gilberto. Aqui é o Alex da Serra. Eu fui comprar um cabo para carregar meu celular. Eu tenho um carregador, meu cabo quebrou. Aí o cara falou bem assim para mim, o vendedor: você tem que comprar o cabo 3.1 ou 4.1. Por quê? Porque ele acumula carga no cabo e seu telefone carrega mais rápido. Aí eu fiquei na dúvida, né? Eu fui e comprei o 3.1. Isso procede mesmo? O procedimento do carregamento do celular? Então, Alex, é uma pergunta bem legal, assim, vamos lá, o cabo, né, faz diferença realmente na quantidade de energia, ou seja, cabos que têm um cabo mais grosso, ele tem uma possibilidade de transferir uma quantidade maior de corrente para o celular, e com isso, então, afeta realmente a velocidade da carga do celular, você tendo um cabo melhor para isso. O cabo não acumula energia, então, ou seja, essa informação não procede. Procede a informação que cabos diferentes proporcionam tempos de carga diferentes para o celular, sim, é verdade. Só que o cabo não armazena energia, na verdade, quem fornece energia é o carregador. Na história aqui da Bahia, ó, a Patrícia está me chamando a atenção que a reportagem não deixa explícito, né, se o fio desencapado estava na tomada ou no celular, ou no carregador. O carregador, como eu comentei, a tensão é muito. Na tomada, a nossa tensão hoje de padrão é 110 volts, né? O carregador, a tensão que sai do carregador é bem baixa, em torno de 5 volts, né? Então é muito baixa. O que acontece é que carregadores, esses turbo, eles oferecem uma corrente muito alta, né? Em alguns deles bastante alta. Então pode ser que isso tenha alguma afetada numa situação. O mais normal, né, nesse caso, é realmente, ou o carregador estava com algum defeito e deixou passar o 110 para o cabo, né, e pode acontecer, é uma falha do carregador, ou o contato foi não com o cabo do carregador, e sim com o cabo da energia que estava na tomada. Aí é difícil aí só investigando para saber exatamente o que foi que aconteceu. Uhum. O Max está dizendo, olha, ele sofre menos com o carregador, porque a bateria do Moto G9 Power dura 2 dias. É muito boa essa bateria, realmente ele tem razão, é um aparelho que a Motorola fez e tem uma bateria, né, com bastante energia, viu, para isso. Ele tem razão, é muito bom. E o Giovanni falando também de baterias, já está na hora de ter um padrão, tipo pilha recarregável. Isso é mais difícil, Giovanni, porque a distribuição interna do aparelho varia muito até de modelo para modelo, do mesmo fabricante. Então a gente vê que para cada modelo tem uma bateria diferente, porque a forma de distribuição do circuito eletrônico e dos equipamentos dentro do celular muda de um para o outro. Então é bem difícil a gente ter essa padronização da bateria. É mais fácil ter uma padronização dos conectores e do carregador do que exatamente ter uma bateria que funcione em vários aparelhos diferentes. Uhum. É isso. Vamos pro golpe? Bom. Vamos lá. O golpe tá aí. Qual é o de hoje, Gilberto? Muito bem, Fernanda. A gente, hoje, o Google praticamente é unanimidade, né, quando se fala em buscador, né? E os golpistas também identificaram como uma forma, né, de aplicar os seus golpes na internet. Quando a gente faz uma pesquisa, né, no Google hoje, na resposta a gente vem nos primeiros links lá da página, chamados links patrocinados, né, que são links que não vieram da base de dados efetivamente de pesquisa do Google. Foram empresas ou pessoas que pagaram para o Google para que quando um usuário fizesse uma pesquisa de uma certa palavra-chave ou de um certo termo, aqueles links apareceriam logo no começo da página. Pois os golpistas, eles fazem o quê? Eles pagam ao Google para aparecer nessa seção de links patrocinados
links que são páginas maliciosas, né, para isso. Normalmente as pessoas, quando olham esses links patrocinados, eles acreditam que são links que vieram de grandes empresas, de lojas de comércio eletrônico, ou seja, entre aspas, links que seriam confiáveis, né? Só que não são, muitas vezes não são. Então, o golpe está exatamente nessa fraude dos golpistas incluírem nessa questão de links patrocinados, né, que são pagos, links que são maliciosos. Então, a sugestão ou a questão aqui da gente se proteger dessa situação é cuidar para que esses links, né, quando você vai usar um link desse, para não confiar cegamente nessa situação. De novo, a nossa palavra-chave aqui é desconfie, né? Ou seja, aquele link que está ali pode ser de uma empresa confiável, séria, que está oferecendo um produto bom, de qualidade, ou pode ser também um link fraudulento, em que, na verdade, o golpista colocou ali apenas para que você clique e caia na página que ele montou lá para aplicar o golpe dele. Fechando aqui com o Fábio. O Fábio me disse que tem um celular que a bateria dura em média 3 dias. Sonho. Eu não conheço essa marca, ajuda aí. É Doji? Eu não conheço essa. Patrícia já até procurou aqui para comprar, claro, né? Não. Mas assim, esse tempo de duração da bateria é uma questão também muito do uso do usuário em si, né? Ou seja, usuários, por exemplo, tem pessoas que têm aparelhos iguais, um aparelho a bateria dura 2 dias e outro dura um dia só, né? Então depende muito do que você usa de plano de dados, que a gente sabe que consome mais bateria do que o normal. O brilho da tela influencia absurdamente na autonomia da bateria. Brilhos fortes, a bateria vai bem mais rápido. O local onde você está, se você está mais perto de uma herb, a energia que gasta pelo celular é menor do que você está longe no herb, então ele tem que transmitir mais forte também a bateria. Então, ou seja, tem um monte de variáveis aí que influenciam nessa autonomia da bateria, né? É isso. Te agradeço, Gilberto. Já te esperamos na próxima sexta, hein? Muito bom, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí, foram excelentes. A gente faz um programa para eles mesmos aqui, né, para ajudá-los nessa questão. E estamos de volta sexta-feira com mais tecnologia.